Durante anos, o mundo conheceu Gypsy Rose como uma garota extremamente doente. Ela usava cadeira de rodas. Tinha alimentação controlada. Passava por cirurgias constantes. E sua mãe? Parecia a definição de dedicação. Desde aí cuidava de tudo. Médicos, remédios, entrevistas, doações. A história delas emocionava cidades inteiras. Elas recebiam ajuda financeira. Viagens para a Disney. Apoio de instituições. Mas havia um detalhe. Algo naquela história não fazia sentido. Porque anos depois, o mundo descobriria que quase nada era verdade. Gypsy Rose dizia ter leucemia, distrofia muscular, problemas neurológicos, convulsões constantes. Sua cabeça era raspada regularmente para reforçar a imagem da doença. Ela tomava dezenas de medicamentos. Passou por procedimentos médicos invasivos. Mas exames posteriores revelaram algo chocante. Gypsy não tinha leucemia. Não tinha distrofia muscular. Não precisava de cadeira de rodas. Muitas das doenças simplesmente nunca existiram. Médicos começaram a desconfiar. Mas sempre havia uma explicação. Sempre havia mudança de cidade. E no centro de tudo estava sua mãe. Desde aí Blanchard era vista como uma mãe exemplar. Sempre sorrindo. Sempre atenciosa. Sempre ao lado da filha. Mas nos bastidores, o controle era absoluto. Gypsy não podia falar sozinha com médicos. Não podia ter amigos. Não podia usar internet sem supervisão. Sua idade real era escondida. Enquanto documentos diziam uma coisa, a mãe afirmava outra. Quando alguém questionava, Day dizia que a filha tinha deficiência mental e não entendia a própria condição. Mas vizinhos começaram a notar algo estranho. Em momentos raros, Gypsy parecia andar normalmente dentro de casa. E um dia, ela começou a perceber que talvez não estivesse doente. Durante anos, Gypsy acreditava ter uma idade. Mas documentos oficiais mostravam outra. Sua mãe mentia sobre o ano de nascimento. Mantinha a filha sempre mais nova do que realmente era. Quando Gypsy começou a questionar, Day reagia com ameaças. Dizia que a filha tinha problemas mentais. Que não entendia a própria realidade. Em alguns momentos, chegava a prendê-la fisicamente à cama. O controle não era apenas psicológico. Era físico. Era total. Foi nesse período que médicos passaram a suspeitar de algo chamado Síndrome de Munchausen por procuração. Um transtorno onde o responsável inventa ou provoca doenças em outra pessoa para receber atenção e benefícios. Mas antes que qualquer investigação avançasse, Gypsy tomou uma decisão que mudaria tudo. Mesmo com todo o controle, Gypsy encontrou uma brecha. Escondida, ela começou a usar a internet. Criou perfis secretos. Conversava com pessoas que a mãe jamais aprovaria. Foi assim que conheceu Nicholas Godejohn. Um relacionamento que começou inocente, mas rapidamente ficou intenso. Gypsy contou a ele sobre sua vida. Sobre o controle. Sobre as mentiras. Sobre o medo constante. Nicholas acreditou nela. E os dois começaram a falar sobre fugir. Mas fugir não parecia suficiente. Nas mensagens trocadas entre eles, surgiu algo muito mais extremo. Um plano. Um plano que mudaria o rumo da história para sempre. As conversas entre Gypsy e Nicholas começaram a ficar mais intensas. Não era mais apenas sobre fugir. Era sobre eliminar o problema. Nas mensagens, eles discutiam detalhes. Datas. Horários. Como tudo aconteceria. Gypsy dizia que não via saída. Que enquanto a mãe estivesse viva, ela nunca seria livre. Nicholas concordou em ajudar. Ele viajaria até a casa delas. Ficaria escondido. Esperaria o momento certo. Gypsy forneceu informações sobre a rotina. Onde ficavam os objetos da casa. Como entrar sem levantar suspeitas. Era um plano frio. Calculado. Mas ao mesmo tempo, movido por anos de controle e manipulação. Na noite marcada, Nicholas chegou. E nada mais seria como antes. Na noite marcada, Nicholas entrou na casa. Gypsy estava lá dentro. Sabia exatamente o que iria acontecer. Enquanto Day dormia, o plano foi colocado em prática. Gypsy ficou em outro cômodo. Cobriu os ouvidos. Esperou. Minutos depois, o silêncio tomou conta da casa. A mãe que por anos controlou cada detalhe da sua vida, não estava mais ali. Após o ocorrido, os dois deixaram o local. Foram para outro estado. Como se estivesse começando uma nova vida. Mas um detalhe mudaria tudo. Dias depois, uma mensagem apareceu nas redes sociais da própria Day. Algo estranho. Algo fora do padrão. E foi isso que levou a polícia até a casa. A mensagem publicada no Facebook dizia:
Aquela mulher está morta. Amigos e vizinhos ficaram em choque. Tentaram contato. Não houve resposta. A polícia foi chamada. A entrar na casa, encontraram Day sem vida. Mas havia outra preocupação. Onde estava a Gypsy? Todos acreditavam que ela era uma jovem gravemente doente, dependente de cuidados constantes. O medo era que ela tivesse sido sequestrada. A investigação digital levou os policiais até o endereço de Nicholas. E quando a polícia chegou lá, encontrou Gypsy viva, andando normalmente, sem cadeira de rodas, sem sinais das doenças que marcaram sua vida inteira. Foi nesse momento que a história começou a se inverter. Quando a verdade veio à tona, o país ficou dividido. Gypsy era vítima ou cúmplice. Durante o julgamento, detalhes dos anos de abuso psicológico foram revelados. Médicos confirmaram, ela foi submetida a procedimentos desnecessários. Medicamentos que não precisava. Uma vida inteira construída sobre mentiras. Nicholas Godejone recebeu prisão perpétua. Já Gypsy Rose fez um acordo judicial. Foi condenada a 10 anos de prisão. A decisão gerou debates intensos. Muitos acreditavam que ela era uma vítima extrema. Outros defendiam que houve planejamento. Mas uma coisa era certa: o caso mudaria para sempre a forma como o mundo enxerga abuso psicológico e manipulação familiar. Após cumprir parte da pena, Gypsy Rose deixou a prisão. O caso voltou aos holofotes. Entrevistas, documentários, séries inspiradas na história. Hoje, ela afirma que finalmente vive a liberdade que nunca teve. Mas a pergunta continua dividindo opiniões. Ela foi uma vítima que reagiu ao extremo? Ou alguém que cruzou um limite irreversível? O caso Gypsy Rose não é apenas sobre crime. É sobre manipulação, controle psicológico, e até onde alguém pode suportar viver preso em uma mentira. E você? Qual é a sua opinião?